Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo vai ser bem diferente. Esse vídeo vai ser bem diferente. Vai ser uma aula sobre Gantz. A filosofia de Gantz. Esse é o tema. A filosofia de Gantz. Surgiu, só para de premissa, como surgiu um inscrito quando eu fiz um vídeo lá no início do Tempo Nerd. Aí um inscrito perguntou, um inscrito falou, né, tipo, reclamando. Disse, cara, teu vídeo foi bom sobre o final de Gantz, foi bom, mas faltou muita coisa, tu deixou muita ponta solta. Aí, ponta solta, como assim? Tu não explicou quais são os conceitos que Gantz levanta. É bem profunda essa obra, isso, meu irmão. Eu sei. Aí, tipo, eu queria ter falado, cara, eu sei, mas não tem porquê ali. Não, mas tu levantou isso, lógico. Aí um bocado de gente, cara, tu faltou levantar pontos filosóficos que Gantz tem. Eu sei disso. Só que se o tema é o final de Gantz, e eu falo durante o vídeo, eu falo, pessoal, eles falam sobre, a entidade mexe muito com o ser humano, fala que eles são apenas matéria, que a vida é muito preciosa, e os humanos tratam como ridículo, como um mero objeto. Quando eu falei isso, é uma citação que a obra é profunda. Aí os inscritos ficam, alguns inscritos não, né? Acho que foi um comentário normal, aleatório mesmo. Aí ele falou, não, mas nada a ver, tu não aprofundou assim, meu irmão, beleza. Então, para isso, para pessoas do futuro que você estiver vendo agora, só surgiu esse vídeo porque um inscrito comentou. Por que isso? Nada a ver, tá faltando coisa profunda, eu não vi até agora ninguém falar sobre filosofia de Gantz. Para isso, eu fiz esse vídeo para falar sobre a filosofia de Gantz baseadas em algumas coisas acadêmicas que eu tenho na faculdade e algumas coisas que eu estudo pessoal, certo? Algum livro que eu vou citar no final, um livro pessoal que eu estou estudando, que não deu um conteúdo acadêmico, não está na faculdade. Enfim, como eu faço estudo filosofia, nada mais do que menos do que juntar Gantz, que eu gosto bastante, com uma coisa que eu amo, que eu quero que seja minha profissão no futuro, que vai ser, se Deus quiser. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a filosofia de Gantz sem enrolação. A filosofia de Gantz, pessoal, pode ser dividida em três conceitos. Três carinhas. Maquiavel, Hobbes e a ética estoica. Então, lembrando que essa parte aqui do lado, é só as frases de Gantz durante todo o seu mangá, durante os 300 e poucos capítulos. Então, tem essa frase, tem essa e tem essa. Espero que vocês deixa pra ver. Vamos lá. Primeira frase, Maquiavel. Todos os homens são egoístas e ambiciosos, só recuando da prática do mal quando são coagidos por uma força maior que eles. Maquiavel quis dizer que o homem, por si só, ele é egoísta e ambicioso, ele quer mais, certo? E ele só é coagido, ou seja, ele só evita de fazer o mal quando uma força maior, e é essa palavra que ele diz, uma força maior que eles vai lá e impede, impõe com a força, com a autoridade, impõe para os seres humanos, os seres humanos ficam coagidos, certo, pessoal? Então, e essa força maior, já botando no aspecto com Gantz, ela tem semelhança com Gantz. Então, o pensamento Maquiavel é uma filosofia. Então, a filosofia de Maquiavel, o realismo Maquiavel, tem semelhança com Gantz em relação de dizer que os humanos só se sentem impotentes ou evitam fazer o mal quando alguém, uma força maior, aplica em cima deles. Tipo, você não vai fazer isso porque eu tô mandando e eu sou superior a você. A pessoa fica, calma, desculpa. Certo? O homem é assim, ele é meio que covarde. Ele quer dizer, homens são egoístas e ambiciosos. E essa frase pode ser caracterizada aonde, em que parte de Gantz, quando os alienígenas, cabeça de cavalo, invadem a Terra, a catástrofe, o último arco do mangá. Então, e é esse enunciado do capítulo. Diz o seguinte, Gantz: então, pela primeira vez, a humanidade conheceu o desespero. Essa frase, pessoal, a humanidade conheceu o desespero. Esse desespero é a extinção dos humanos. Tipo, os humanos iam ficar extinto, todo mundo ia ser comido, virou alimento. E a primeira vez que um homem se sentiu como uma presa. Se sentiu como uma presa. Enquanto os alienígenas eram o predador, certo, pessoal? Então, os humanos se sentiram ficaram coagidos. Não, eles são muito superior. Foi o primeiro momento na história da humanidade que o universo praticamente disse assim, Thomas, humanidade, você é inferior a outras raças. Saiba disso. Deixe de ser egoísta. Então, tem semelhança assim com o pensamento de Maquiavel. E essa força seria algo superior ao homem. Pode ser um líder, certo, pessoal? Um líder ou um ditador. Pode ser
um príncipe, porque Maquiavel usa como príncipe. O príncipe tem que ser essa força maior, tem que coagir as pessoas. Pode ser também um alien em relação a Gantz, um alien superior, mas isso Maquiavel não falou não, viu? Maquiavel não falou, olha, vai dizer que Maquiavel falou que é alien pra você ficar tudo errado aí. Alien, sei lá, um Deus ou um ser, certo? A entidade dentro do quarto, lembra da entidade? Pronto, poderia ser sim aplicada nesse pensamento de Maquiavel. Então, vamos pro próximo, certo? Vamos pro próximo, vou apagar aqui e a gente vai pro próximo. O próximo, pessoal, o pensamento de Thomas Hobbes, certo? Hobbes ele falou o seguinte: o homem é lobo do próprio homem. O homem é lobo do homem. Pode ser assim também a frase, certo? Ele falou, como ele falou, isso quer dizer o quê, Marcos? O homem é lobo do próprio homem, quer dizer que o homem é seu próprio predador. O homem é seu próprio mal. Ele é seu próprio carrasco, por assim dizer, certo? Então o homem, ele está praticamente... ele tem instintos malignos, ele tem instinto a fazer o mal. E para isso ser resolvido, precisa de um contrato social, que Thomas Hobbes também falou, como junto com Russell também falou. Mas para isso, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre... tem lá, a playlist é Filosofia e o vídeo é Contrato Social, Russell e Hobbes. Certo, pessoal? Tem lá, dá uma sacada, eu falo contrato social, explicando todo mundo como funciona o contrato social, para não me alongar aqui, alongar o vídeo. Então vamos lá. Como ele fala, o homem é lobo do próprio homem, que o homem é mal de si mesmo, é o próprio mal de si mesmo, está fardado a fazer o mal. E onde está um aspecto semelhante é nessa frase aqui que a entidade fala: humanos pensam que a vida de uma formiga e a de um humano são diferentes, uma forma arrogante de pensar. O fato de um homem ser egoísta, de ser mal, de ser ambicioso, o mesmo pensamento de egoísta e ambicioso de Maquiavel, o fato disso, e desse aspecto, o homem é o seu próprio carrasco, é seu próprio lobo, é seu próprio predador, é seu próprio mal. Isso faz com que a vida humana não é diferente de lixo, ou seja, a vida humana é como se fosse um lixo, certo? A entidade fala isso lá no quarto da entidade, no finalzinho do arco. Então, esse é o segundo pensamento de Hobbes. O homem é lobo do próprio homem, dando semelhança à frase da entidade, que os humanos, praticamente a vida humana é um lixo, já por eles acharem que eles são superiores e por fazerem sempre o mal um ao outro. Vamos para o próximo aspecto e último. Vamos lá, pessoal. E o último, aí depois desse aspecto, ainda vou citar um livro, uma passagem de um livro bem rapidinho para vocês sair daqui supimpa, sabendo de tudo. Então vamos lá. O último é a ética estoica. Vamos lá, peraí que deu um retrocesso aqui. Vamos lá. A ética estoica. A ética estoica é praticamente os estoicos eram um povo filosófico, certo? Era uma corrente filosófica. Então vamos lá. Eles dizem o seguinte: a filosofia deles era viver em harmonia com a natureza, que seus interesses não devem estar contra o coletivo, ou seja, a população. O seu interesse não deve estar acima dos outros. Então, tipo, eu quero ser o canal Tempo Nerd, quero fazer meu canal que cresça. Mas para isso, aí o estoico falava: não, tu quer ser o canal Tempo Nerd, mas não vai pensando que tu quer ser o canal Tempo Nerd maior canal do mundo e passar por cima de todo mundo. Não, tu tem que ser tranquilo, o teu interesse tem que ser o coletivo. Então todo mundo tem que ser igual, como eu vou dizer, semelhante, entendeu? Ninguém tem que querer passar por cima do outro. Praticamente isso. Então vamos lá. E a última é a lei natural está acima da lei do homem. Como assim? A lei natural, pessoal, é a lei da vida, é a lei da justiça. Então a lei natural praticamente é o princípio da natureza, é a ética da natureza. Então vamos lá, o que é certo? O que é certo e ninguém pode violar? O direito à vida, primeiro direito da natureza. Então ninguém pode violar o direito à vida de outro ser, certo? Ninguém pode violar o direito à vida de outro ser. Isso é a lei da natureza. Então isso se aplica ao homem. O homem não pode violar a lei da natureza. O homem não pode matar outro ser humano, certo? Ele estaria violando a lei da natureza. E aí quando ele fala que a lei da natureza está acima da lei do homem, é que a lei do homem é o quê? É a Constituição. Não roubarás, direitos autorais é uma lei do homem. Outro, furto é uma lei do homem.
Todos esses conceitos, direito à propriedade, direito à saúde, tudo isso é a lei do homem. Só que a lei natural tem que estar acima da lei do homem. Então não pode ter a lei do homem, não pode, no caso a Constituição não pode dizer é proibido matar em casos de guerra. Exemplo. É aceitável matar em casos de guerra, certo? Em casos de guerra. Então a lei natural se aplicaria aí. Ó, tá errado. A vida é acima de tudo, mas não, a gente está em caso de guerra, então é aceitável. A lei natural, não, essa é a lei natural, você estaria violando um direito à vida, aí está acima de novo. A lei do homem fala, não, tu tá errado, e fica nessa putaria, certo? Só que isso, a ética estoica é uma crítica dizendo, ó, as leis do homem nunca podem ser acima da lei da natureza, nunca podem estar acima. Então, praticamente, se você vê, é aceitável matar em caso de guerra, então já estaria contra a lei natural, já é algo errado. Então, vamos lá. Então, a ética estoica vive com harmonia com a natureza, que o interesse de um não pode ultrapassar o interesse coletivo, e que a lei natural, no caso, o direito à vida, é maior que o direito do homem constitucional. E essa frase se remete a esse pensamento da entidade no final, porque ela fala, você acha que nós viemos aqui por causa de vocês, porque vocês são importantes, são preciosos? Não, vocês não são preciosos. O que é precioso é esse sistema celeste, é o seu lar celeste, no caso se referindo à Terra. Então ele fala, nós apenas nos preocupamos com a Terra, porque a Terra é uma forma de vida, certo? O que tem dentro, a biodiversidade que tem dentro da Terra é muito preciosa. Então a entidade fala isso, dizendo, nós viemos aqui só por causa da Terra, certo? E isso encerra o pensamento de Gantz, a filosofia de Gantz. Então a gente levanta 2 pontos, porque praticamente de Hobbes e Maquiavel são semelhantes em alguns aspectos. Então vamos lá. Qual é o primeiro ponto? Que o homem é medíocre e egoísta, ambicioso, e é mau, e ele é miserável, o homem é uma miséria, certo? E o segundo seria viver com a natureza, a harmonia com a natureza. E ainda a entidade fala que o homem pensa que a vida de uma formiga é diferente da de um humano. Não, todos são iguais. A vida de um humano é igualmente valiosa do que a vida de uma formiga ou de um inseto. São igualmente iguais, certo? São igualmente relevantes. Dois são semelhantes demais. Então o homem sempre acha egocêntrico, sempre acha que é melhor que os outros seres, por falta de razão, porque não tem intelecto, os outros animais, ele acha superior a todo mundo. Mas quando vem o alienígena fuderoso de cima, o alienígena cabeça de cavalo, ele fica todo coagido e tenta lutar pela sua sobrevivência, mas acaba por muitos se fuder, se pegar em merda, se lascar tudinho. Mas no final eles conseguem, por causa de corona, certo? E o último aspecto, pessoal, a se levantar, isso é mais pra você, se quiser pode ir agora, eu vou pegar um livro chamado Criação Imperfeita, vamos lá. Aqui, ó. Criação Imperfeita, de Marcelo Gleisi. Foi o prepulsor, certo? O ponto de ignição para eu entrar na carreira acadêmica filosófica. Então, esse cara é um físico, é brasileiro, é um físico que não dá aula aqui, dá aula fora. É um físico teórico e filósofo natural. Certo? Então, ele está na área de filosofia, mas ele tem muito conceito físico sobre a origem do universo, sobre a filosofia, a unificadora, criticando. Criação Imperfeita é dizendo que a natureza, ela por si só é imperfeita, certo? Muita gente acha que a natureza é perfeita, essas coisas. A natureza é uma criação imperfeita. Então, são eventos aleatórios que formou o universo. Praticamente dizer isso, que nada foi planejado, uma ordem superior planeja não. Ele é ateu não, praticamente agnóstico, certo? Não acredita em Deus, mas também não tira o fato dele existir. Vamos lá. Aí ele fala o seguinte, ó. Ele está falando aqui sobre por que nós achamos preciosos que eu, Mateus, sou mais precioso, sou mais superior, sou do caramba, tiro onda, o meu ego está acima de tudo, enfim. Isso é um pensamento errôneo, ou seja, é errado demais, você não pode pensar assim. Aí ele fala o seguinte, em relação a pensa o seguinte, reflete sobre essa frase. Aí você fica, puta que pariu, vê. Ele fala o seguinte, perdão, vamos lá. Aí ele pega e fala que a verdade, para continuar o raciocínio, a verdade é que provas empíricas não tem nada a ver com o poder da fé. Aí vamos lá. Quanto mais misterioso o credo, mais ardente a crença. Agora começa a frase, o pensamento dele. A grande maioria das pessoas acredita no sobrenatural por não aceitar que a morte possa ser o fim definitivo da vida.
Não queremos ser esquecidos, reverter ao nada, perder nossos entes queridos. Quantas pessoas já não passaram por este mundo, ricas e pobres, reis e escravos, famosas e desconhecidas, belas e feias, pessoas que amaram e foram amadas, que sentiram alegria e dor, e que agora são apenas um punhado de pó. Será que é só isso? Será que vivemos, amamos e sofremos para sermos esquecidos após algumas gerações? Se temos apenas alguns anos de vida e nem sempre felizes, para que batalhar tanto? Agora finaliza. Qual o sentido da vida se no final a morte e o esquecimento são inevitáveis? Ele finaliza com essa frase e para você se refletir sobre a vida. Poxa, por que eu me acho tão importante? Por que eu me acho tão superior? Quantas pessoas já morreram, viraram história, outras não? Quantas pessoas já sofreram e foram amadas, já foram traídas e sentiram dor? Enfim, aí ele finaliza aqui dizendo que em relação à ética estoica, esse pensamento é muito mais... É um pessimista, dizendo que você é bem triste, é bem realista, é um pensamento bem realista, dizendo que a vida humana é simples, e ao mesmo tempo praticamente você refletir sobre a sua vida. Poxa, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho feito aqui? Será que a vida é só isso? Para você refletir. E ele fala aqui no final, o que inspira a minha espiritualidade, ele falando, que inspira, abre aspas, Marcelo Gleisi, o que inspira a minha espiritualidade é a ligação profunda que sinto com a natureza. É uma celebração da vida. Fecha aspas. Certo? Então, ele fala que o que inspira ele a viver, a querer saber mais, a viver com harmonia com a natureza, certo? A ética estoica seria sim estudar e conhecer a natureza. Por isso que hoje ele é físico. Ele fala muitas vezes que o que ele mais fica fascinado é a natureza. A natureza é misteriosa e ao mesmo tempo linda. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo. A filosofia de Gantz tem pensamentos pessimistas de Maquiavel e de Hobbes em relação ao homem, mas também tem pensamentos positivos, pensamentos naturalistas da ética estoica, viver com harmonia com a natureza, viver harmonia com os outros, respeitar o próximo, tudo isso tranquilamente. Espero que tenham gostado. Se cuidem, a aula foi grande, mas eu falei sobre a filosofia de Gantz. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!